Olá, irmãos, eu sou Sérgio Grácia, dirigente do Templo Escola de Umbanda e Ançã Senhora dos Ventos, que fica em Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal Viajando com a Umbanda, e o tema de hoje é um tema já um tanto quanto explorado, mas que eu acho importante e necessário nós também falarmos sobre ele, que é sobre a origem da Umbanda. Como a maioria de nós já sabemos, a Umbanda ela foi fundada no plano material a partir do dia 15 de novembro de 1908 e esse fato ocorreu numa das salas onde funcionava também a Federação Espírita da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, um jovem de 17 anos de idade, Zélio Fernandino de Moraes, que estava há muito tempo acometido por uma série de doença, poderia assim dizer, que até então a medicina não explicava, mas que subitamente ele havia sido curado. Então, essa cura também a medicina não conseguia explicar. E orientado por um amigo da família, ele foi levado até a Federação Espírita do Estado da cidade de Niterói, para ver se existia alguma explicação para isso, pelo menos alguma explicação plausível a partir do plano espiritual. Chegando lá, o Zélio foi convidado a fazer parte da sessão, a sentar-se à mesa. Só que o Zélio, naquele momento, ele foi tomado por uma força até então desconhecida por todos, e ele se levantou da mesa e disse: "Aqui está faltando uma flor." E saiu da sala e foi até o jardim, apanhou uma flor branca, uma rosa branca, voltou, colocou sobre a mesa. E é interessante que aquela atitude dele provocou uma grande estranheza entre os membros daquela casa que estavam ali presentes. E depois de um certo momento, de um certo tempo, conseguiu recompor a tranquilidade da casa por conta dessa anormalidade que aconteceu. E a partir desse momento, começou a ter manifestação de vários espíritos até então desconhecidos naquela casa. E esses espíritos que se manifestavam, eles se manifestavam com característica de caboclos, de índios, de pretos velhos. E o dirigente da casa, por sua vez, vendo aquilo, ele começou a advertir tais espíritos e convidando que eles se retirassem. Porque, na visão daquele dirigente, esses espíritos, eles supostamente traziam um atraso espiritual bastante grande. E o Zélio, ele se sentiu um tanto quanto mal de ver aqueles espíritos sendo advertidos. E ele sentia essa força estranha com essa advertência. E tem relatos que o Zélio deixou, onde ele dizia que, conforme aquele dirigente ia advertindo os espíritos, ele ouvia uma voz que questionava por que aquele dirigente não aceitava a comunicação desses espíritos. Por que considerava esses espíritos atrasados? Essa atitude, será que era por conta da roupagem fluídica que esses espíritos traziam? Uma roupagem fluídica de indígenas, de escravos? Por que eles eram considerados atrasados? Pela posição social que eles traziam essa característica das suas últimas encarnações? Então, na tentativa de afastar tais espíritos desconhecidos que estavam incorporando ali, e também que estava incorporado em Zélio, um dos responsáveis por aquela sessão, o dirigente daquela sessão, questionou, abre aspas, "Afinal, por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que essa mesa aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados,
são claramente atrasados? E qual é o seu nome, irmão? Fecha aspas. A resposta do Espírito manifestado em Zélio foi, abre aspas, se vocês julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho, e apontou para o Zélio, para dar início a um culto em que esses pretos e índios poderão dar sua mensagem e, assim, cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E aí ele foi novamente questionado, e qual é o seu nome? Então o espírito encarnado no Zélio respondeu, se querem saber o meu nome, se isso é importante para vocês, me chamem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Fecha aspas. No dia seguinte, a casa de Zélio recebeu membros da Federação Espírita, parentes, amigos e uma quantidade enorme de desconhecidos. E às 20 horas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou em Zélio e declarou que a partir daquele momento, uma nova religião se iniciava, onde os espíritos de índios e de negros escravos poderiam trabalhar ajudando seus irmãos encarnados, independentemente da sua cor ou posição social, e que seu nome, o nome da religião, seria Umbanda. O grupo fundado naquela noite pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas recebeu o nome de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Por quê? Como Maria, a mãe do Mestre Jesus, aquela casa acolheria a todos, sem distinção de sexo, idade, posição social, cor, gênero, independente de quem seria, todos que buscassem ajuda seriam acolhidos naquela casa. Pelo intermédio de Zélio Fernandino de Moraes, o espírito se postou e logo declarou como um caboclo brasileiro. Vejam, nesse diálogo, várias questões são abordadas, inclusive sobre a forma com que o índio estaria se vestindo. Pai Ronaldo Linhares, uma das pessoas mais próximas de Zélio, enquanto Zélio estava vivo, Pai Ronaldo ainda hoje é vivo, e que foi o criador do santuário de Umbanda, que está localizado no ABC Paulista. Zélio, em contato com o pai Ronaldo Linhares, incumbiu da missão de divulgar a história da Umbanda, de divulgar como que a Umbanda foi criada, como que a nova religião foi proclamada. E é ele, pai Ronaldo, que a partir então desse desígnio de missão, passa a relatar e a escrever para nós a história da Umbanda, que é o que nós conhecemos hoje. A Federação Espírita, onde ocorreu a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, na época, era dirigida por José de Souza, que questionou sobre as vestes clericais, fazendo referência ao espírito que havia incorporado em Zélio, se manifestado como Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque ele era clarividente, ele era um médium vidente. E aí ele olhou, viu o espírito incorporado no Zélio se manifestando como um índio, como um caboclo, e perguntou, como que o senhor se manifesta aqui como um índio, se o que eu enxergo no senhor
são vestes clericais. E então, o caboclo das 7 encruzilhadas, incorporado no Zélio, respondeu, abre aspas, o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. E nessa existência anterior, fui padre, e meu nome era Gabriel de Malagrida. Eu fui acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição, porque, na época, eu fiz a previsão do terremoto que destruiu Lisboa em 1755. E por isso eu fui queimado na fogueira. Mas, em minha última encarnação física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. E como caboclo brasileiro, hoje eu me apresento como o caboclo das 7 encruzilhadas. Fecha aspas. O que poucas pessoas sabem é que Gabriel Malagrida também viveu no Brasil. Quando padre, ele foi missionário pregador assíduo dos dogmas da Igreja Católica. Ele nasceu em Milão e peregrinou por entre suas missões no Brasil e também em Portugal. Aqui, em terras brasileiras, ele aprendeu o dialeto indígena, viveu com diversas tribos pelo norte do Brasil e acabou tendo contato com os principais xamãs das tribos indígenas daquela época. E com os problemas também, ele também teve contato com os problemas que assolavam e muitas vezes dizimavam algumas populações indígenas. E isso tudo incomodava o padre Gabriel de Malagrida. Mesmo correndo risco de vida e enfrentando a resistência de alguns componentes das tribos, efetuou grandes trabalhos, levando sempre a sua espiritualidade a quem necessitava naquele período. Ele também fundou diversas instituições no norte do país e, em 1750, resolveu voltar para Lisboa em busca de subsídios para possibilitar a continuidade dos trabalhos aqui no Brasil. Em suas tentativas, ele tinha como objetivo conceder autonomia espiritual, material e mental aos índios brasileiros. Porém, suas ações não agradaram muito. E não agradou, evidentemente, a grandes figurões da época, a representantes políticos, a grandes latifundiários que tinham interesses nas terras indígenas. E por isso ele começou a ser perseguido. Ele foi acusado de ser um agitador e por isso ele foi condenado ao exílio, não podia mais voltar em terras brasileiras enquanto padre e finalmente foi entregue à Inquisição. Gabriel de Malagrida morreu em 21 de setembro de 1761, condenado à fogueira em um ato de fé pela Santa Inquisição. E, nesse 15 de novembro de 2018, a Umbanda completou 108 anos de existência, desde que o espírito manifestado em Zélio Fernandino de Moraes fundou a nossa religião de Umbanda. Vejam, 108 anos é um bebê ainda. A nossa religião está começando a engatinhar, considerando, evidentemente, comparando com outras religiões existentes no plano material. Essa religião, essa nova religião, a religião de Umbanda, ela veio para agregar e para juntar e receber, acolher a todos aqueles que querem participar, independente de pertencer ou não à Umbanda. Todos que se achegarem
serão acolhidos. Todos aqueles que vierem buscar uma palavra de consolo serão acolhidos. Sem julgamento, porque não cabe a nós julgar. Cabe a nós apenas acolher. Para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o que realmente importava era o trabalho realizado. A caridade, o amor, o respeito às pessoas, o respeito à espiritualidade, o respeito ao sagrado. Tanto o caboclo das Sete Encruzilhadas como o padre católico carregam em si o tempo inteiro essa mensagem. O Brasil é um dos países mais miscigenado que existe. É um país em que a composição do seu povo é marcada pela miscigenação, é marcada por essa mistura. Então não tem como nós não acolhermos, nós não ter o chamamento da acolhida, porque o início da nossa religião já foi marcado por isso, pela acolhida dos diferentes, pela acolhida daqueles que sempre foram condenados à sarjeta. Então, essa é uma das principais características que nós devemos manter, que nós devemos nos fundamentarmos para nós continuarmos o trabalho com a missão estabelecida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Bem, eu vou parar por aqui nesse primeiro vídeo. Nós teremos uma segunda parte tratando sobre a religião de Umbanda como uma religião tipicamente brasileira. Não esqueçam de dar o like de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, porque para nós é muito importante isso, que se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo falando ainda sobre a origem da Umbanda. Um grande abraço.